Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amados irmãos e irmãs, graça e paz. Dando continuidade ao nosso projeto de leitura mensal, nesse mês de junho, meditando sobre a Eucaristia. Vamos pegar as Sagradas Escrituras, hoje no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos do 57 ao 58. E Jesus vai falar assim para nós hoje. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também, aquele que comer a minha carne, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Essas são para nós palavras de salvação. Meus irmãos, como é lindo o sacramento da Eucaristia. Como é lindo esse Deus maravilhoso, nosso Senhor, Jesus Cristo, que deu a sua vida por amor a nós. E que como se não bastasse ainda, quis ficar conosco, quis nos alimentar através da Eucaristia. Jesus vai dizer que, assim como o Pai que o enviou vive e ele vive pelo Pai, assim também aquele que comer da sua carne viverá por ele. Meus irmãos, é Jesus que nos dá a vida. A vida eterna é Jesus que nos dá. A Eucaristia nos proporciona essa vida eterna, essa força que vem do Deus vivo e verdadeiro. Jesus sabia que nós íamos precisar da presença dele em nós. E cada vez que nós comungamos o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, nós estamos comungando Ele próprio. A vida dele está entranhada na nossa. Nós estamos entrando numa comunhão com a divindade de Cristo. Isso é sério, isso é bonito. Por isso, meus irmãos, nós não podemos comungar o Senhor de qualquer jeito. Quantas e quantas vezes na nossa ignorância nós o comungamos de qualquer jeito, sem entender a grandeza do que estávamos recebendo. E, consequentemente, o compromisso que nós fazemos com o Senhor. Porque quando nós o comungamos, nós formamos com Ele uma aliança. E uma aliança é um compromisso.
É um pacto que nós fazemos. Nós sabemos que Deus é santo. Então, se nós comungamos aquele que é santo, nós precisamos nos comprometer com a santidade e viver uma vida de santidade. Se nós nos comprometemos com aquele que é amor, nós precisamos assumir esse amor na nossa vida. Um amor que nos leva a doar-se, a se entregar, a se consumir pelo outro, por aqueles que precisam, pelo reino de Deus, pela palavra de Deus. Não tem como nós recebermos Jesus na Eucaristia e viver como se não o conhecesse, e viver ignorando a sua palavra, e viver ignorando a santidade. Não tem como. Jesus vivo agora faz parte de nós, da nossa humanidade, da nossa pequenez. Jesus vem auxiliar a nossa fraqueza. Jesus vem, meus irmãos, nos fortalecer, nos revestir, nos ensinar, nos dar a sua graça para darmos continuidade à missão que Ele iniciou no mundo. Não é por acaso que Jesus quis ficar entre nós através do pão eucarístico e do seu sangue. Não é. É porque Ele sabe quão fraco nós somos e quanto nós precisamos dessa presença dEle, desse sacramento de amor, para termos força, para levarmos a sua missão adiante. No finalzinho vai dizer: não é como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Nós sabemos que o maná foi um alimento físico que Deus mandou sobre o povo hebreu que estava no deserto com fome. E o Senhor mandou o maná sobre eles e Ele dizia: esse é o pão, era uma espécie de pão que desceu do céu. Mas aquele pão era um pão perecível. É tanto que o Senhor diz: não armazene, todos os dias eu mandarei. E aqueles que guardavam, estragavam aquele pão. Então era um pão, um alimento perecível. Mas Jesus não. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem comer deste pão viverá eternamente. Meus irmãos, essa é a promessa. Se eu como o pão de Cristo, se eu como o corpo de Cristo, eu vivo eternamente. Eu terei a vida em mim, porque Cristo é a vida. Porque Cristo vive. E se eu como do seu corpo, eu viverei, eu não morrerei. Essa é a promessa de Jesus para nós. E nós precisamos louvar e agradecer. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo e sangue, por esse sacramento de amor, por ter ficado entre nós, por nos alimentar, por querer se esconder através de um pedacinho de pão, de um pouquinho de vinho, como vai dizer o louvor. Na simplicidade, Senhor, dá-nos uma fé viva, verdadeira. Abre os nossos olhos para enxergar a grandeza da Eucaristia. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Toda honra e toda glória sejam dados a ti, ao Santíssimo Sacramento a todo momento. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito pão eucarístico. Recebereis o Espírito Santo e
sereis minhas testemunhas.